Meus amados e queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estamos aqui para transmitir o nosso culto online. Nossa congregação aqui em Vila Auer, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1444, bairro Auer, Curitiba, Paraná. Desejamos a todos os queridos irmãos que estão pelo Facebook, pelo YouTube, que tenham todos uma noite abençoada com a palavra de Deus no culto no seu lar. Ainda estamos operando no sistema online, devido ao decreto ainda aqui na cidade de Curitiba. Mas desejamos a todos as ricas bênçãos do Senhor e que você seja impactado pela presença de Deus na sua casa. Quero convidar você para fazermos uma oração e darmos início ao nosso culto neste momento. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esta tão grande oportunidade, Senhor, de poder estarmos vivos e render a Ti mais uma vez o nosso culto racional. Pai bendito, estou aqui dentro do santuário, do templo, os Teus filhos estão em casa, alguns no trabalho, outros no carro, mas aonde eles estiverem, Senhor, que eles possam oferecer a Ti o nosso culto racional e o Teu nome seja glorificado através de cura, de libertação, de salvação, de transformação de vidas. Pai bendito, eu oro por todos aqueles que assistem nesse momento comigo e também aqueles que ainda vão assistir no futuro, que a Tua palavra possa penetrar nos corações, promovendo, Senhor, salvação e transformação. Bendito Deus, no dia de hoje nós comemoramos também aqui, Senhor, ontem Curitiba comemorou 10 anos de presidência do nosso pastor presidente. Quero pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Wagner, dos seus filhos, de toda a igreja de Curitiba, Senhor. Que o Senhor venha sustentar, dar vida, saúde, unção do Teu Espírito
assim também como todos os pastores que trabalham junto com ele nesse ministério. Bendito Deus, aqueles que estão enfermos, hospitalizados, como é o caso do evangelista Natanael e outros, Senhor, que nós temos conhecimento. Guarda, Senhor, põe a tua mão e salva para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leitura oficial da Palavra de Deus, registrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, e quero ler o versículo de número 18. Carta do Senhor à igreja que estava em Laodiceia, escrita pelo apóstolo São João. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos já para o louvor. Estaremos louvando o nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos também a nossa juventude que vai louvar o nome do Senhor, nossa orquestra e os nossos irmãos, as nossas irmãs do back vocal. Vamos louvar o nome do Senhor e daqui a pouquinho eu volto com a palavra de Deus para a sua vida. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Toda em rua de ouro, receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, santo,
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu já fiz a leitura oficial nesse versículo e eu quero ler novamente, porque agora vamos ministrar sobre esse assunto tão importante de uma igreja que tinha tudo, uma igreja rica, mas que ao se deparar com a realidade espiritual, ela é admoestada e repreendida pelo Senhor. Gostaria que você compartilhasse essa live para que outras pessoas pudessem assistir e ser abençoado com essa palavra. A leitura, então, que eu já fiz oficial e eu vou ler novamente, está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. Eu poderia ler o versículo 17 ou 16 antes, ou 15, mas eu quero ir direto no 18 pelo um ponto de vista bíblico que eu quero trazer para você. Diz o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Muito bem, dentre tantas admoestações que nós vemos nessa carta que o Senhor faz ao anjo da igreja que estava em Laodiceia, nós vamos deparar aqui com uma situação peculiar, que tem muito a ver com o século 21 que nós estamos vivendo neste período de pandemia. É claro que quando nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos isso daqui, a gente pergunta por que os homens estão presos aqui nesse mundo. O que tem prendido os homens, ou a humanidade aqui neste mundo? Quando nós lemos a palavra de Deus, este versículo de número 18 que eu acabei de ler, nós temos muitas vertentes aqui neste versículo, pelo menos 3. Eu quero falar rapidinho, 1, 2 e 3. Primeiro, é o tempo desta carta. João vai escrever há quase 2000 anos atrás, um pouco menos de 2000 anos, porque João viveu muito, ele teve longevidade de anos, o Senhor cumpriu a palavra e João viu tudo. Se você ler Apocalipse, você vai entender aquela palavra que Jesus disse a Pedro: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que tens tu com isso? E João não viveu fisicamente, mas João viveu a revelação em loco. O Senhor levou-o no caminho da eternidade, porque ele diz assim: e eu vi. E do capítulo 4, ele sobe até o céu e ele começa a escrever, ele vê todas as coisas, inclusive o arrebatamento, a tribulação, a grande tribulação, a instituição do milênio, o juízo final, a batalha final, o juízo final, a terra enrolada, novos céus e nova terra. Ele viu tudo, ou seja, cumpriu em João tudo que Jesus tinha dito. Mas essa carta foi escrita há quase 2000 anos atrás. E o lindo é da exatidão, da revelação futura que João tem e que nós estamos vendo muitas coisas se cumprindo hoje. De uma certa forma, queridos irmãos, você sabia que nós somos privilegiados de viver nessa época? Claro que tem muita dor, muita morte. Essa praga do Covid tem levado muitas pessoas, mas somos privilegiados porque estamos vivendo num cenário pré-apocalíptico. Ou seja, nós estamos chegando, sem impressionar ou assustar ninguém, estamos chegando no momento do final deste governo humano totalitário, pecaminoso, com exceção da Igreja de Cristo. Então, o tempo da carta, há 1900 e tantos anos atrás, ela foi escrita. Segunda vertente, a história desta igreja, a igreja de Laodiceia, que conhecia a palavra, conhecia o Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia era uma igreja tão poderosa que eles descobriram as tinturas. Você sabia que eles descobriram as maneiras das cores nos tecidos? E é por isso que Jesus vai falar justamente sobre isso com ele, que lave as vossas vestes no sangue para que sejam embranquecidas. Então, a história desta igreja é uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja que também usava colírio. E Jesus diz assim: vocês descobriram, vocês fazem uso do colírio, mas vocês não enxergam nada. Eu poderia discorrer aqui muito sobre a igreja de Laodiceia, mas não daria tempo para falar numa live. É mais um estudo bíblico
bíblico apocalíptico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu gosto desse tema, eu estudei escatologia com um judeu, então eu gosto de falar esses assuntos. Mas eu quero ser um pouco mais abrangente, porque esta igreja, embora ela seja muito antiga, essa carta escrita por João, ela é atual. A carta é antiga, mas a mensagem é atual. E a história desta igreja, além de tudo, de ter ficado rica, de ter de tudo, mas eles serem miseráveis, de se vestirem bem, mas de andarem nu, de pingarem colírio nos olhos, mas não enxergarem nada. E, enfim, esta igreja se tornou apóstata. E o que é uma igreja apóstata? É uma igreja que abandonou a fé, uma igreja que se afastou da fé. Está na igreja, está no templo, canta no coro, na mocidade, faz parte dos obreiros, trabalha na igreja, mas é apóstata, é puramente tradição, é puramente costume, é puramente uma ideologia de viver no meio dos evangélicos ou dos crentes, porque o melhor ambiente para se viver, criar a família, viver com o seu cônjuge, é um ambiente cristão. E você sabia que muita gente está na igreja hoje por causa do ambiente? Muitas pessoas estão na igreja por causa das pessoas que vêm à igreja, mas ser igreja é muito mais do que isso. Igreja não é um grêmio, não é uma sociedade, não é uma torcida organizada, não é um lugar de encontros. A igreja é o corpo de Cristo no mundo. A igreja é o exército do Senhor. E esse exército, acredite, é bem armado. Hoje nós estamos aí vivendo aí uma profecia, entre aspas, né? Que profecia, para ser profecia divina, tem que se cumprir. E ela não intimida, não impressiona, ela adverte, né? Ela exorta, ela consola, ela edifica. Mas assustar, impressionar, já foge do cunho teológico. Mas estamos aí às vésperas de uma profecia do dia 30. Você já ouviu isso aí? Dia 30 vai morrer muita gente, vai para fazer isso e aquilo na tua casa. Praticamente abolindo o sacrifício de Cristo, que foi maior do que a Páscoa da saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa da saída do Egito era um exemplo da verdadeira Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Nós não manchamos mais as portas, as janelas com sangue. Nós estamos lavados do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado e não tem que fazer mais nada, porque não existe nada mais do que isso para que nós possamos chegar a Deus. Então, essa igreja se tornou apóstata. Ela abandonou a fé. Eles iam, eles cantavam, eles liam, tinha o pastor, tinha todos os departamentos da igreja, mas era uma igreja que se apostatou da fé, daquilo que cria, que era absoluto, que era santo, imutável, porque princípios divinos, irmãos, não pode ser mudado. Você sabia que até doutrina pode mudar? Doutrina muda, depende do concílio, do que os homens se reúnem, e dentro da palavra de Deus pode até haver algum tipo de mudança de doutrina, mas princípios divinos, bíblicos, esses são imutáveis, mas a igreja de Laodiceia se tornou apóstata. A terceira vertente é que a situação daquela igreja favorecia para a sua apostasia. Era uma igreja que tinha tudo, diz a Bíblia. E se você ler aqui nesse capítulo de número 3, a carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia, você vai ver o perfil desta igreja. Igreja rica, sem falta de nada, poderosa, uma igreja estabelecida e influenciadora na cidade. Porém, já havia também sofrido todas as influências do mundo. E é o que temos visto hoje, né? A igreja cresceu hoje, vamos dizer hoje. Nosso presidente fala de Jesus, não estou dizendo que ele é da igreja, mas ele fala de Jesus. Ele até se batizou simbolicamente lá no Jordão, né? Ou se batizou de verdade, não vou julgar a decisão dele, mas nós temos aí senadores, nós temos deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, vereadores, presidente de associação de bairro. Nós temos muitas autoridades, mas poucos pregadores do evangelho que transformam,
poucos pregadores do evangelho da renúncia. E aqueles que pregam têm poucos amigos, são preteridos, são separados, deixados de lado, são alvo de críticas, discussões, murmurações, grupos, contendas e por aí segue. Esse anjo da igreja de Laodiceia não vivia assim. Ele tinha paz com todo mundo, livre acesso, entrava e saía, ele comprava e vendia, ele tinha e ele era desprendido, mas ele havia perdido o valor nuclear, que é sem santificação ninguém verá Deus. Ele perdeu a santificação e deixou a igreja tornar-se apóstata. Muito bem, só que Deus vai falar com ele sobre colírio nos olhos, versículo 18 que eu li. Colírio nos olhos para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque Deus quer que os olhos daqueles que estão fechados sejam ungidos para que voltem a ver. Você não está vendo o caos mundial? De todo sentido, parece que está um pouco já esgotado esse assunto, né? Mas o assunto é sério e ele está se agigantando. Mas hoje tem pessoas que não conseguem enxergar que estamos em caos. Quando que você imaginou que as portas das igrejas estariam fechadas e o povo não podia ir para o culto por causa de um vírus? Quando você imaginou que um decreto feito por uma prefeitura numa cidade de 7, 8 mil habitantes teria mais validade do que uma Constituição Federal que é guardada por um Supremo Tribunal Federal? Quando que você imaginou que essas coisas aconteceriam? Mas o que as pessoas estão vendo hoje? Só a crise. Não estão vendo o momento crucial da humanidade que se aproxima de um grande acontecimento, que é a volta do Senhor e o que vai acontecer depois, tanto no céu quanto aqui na terra. Então Deus queria que eles ungissem os seus olhos para que eles voltassem a ver. E eu pergunto para você, meu amigo, não é o que está faltando hoje? Colírio nos olhos, mas não é esse colírio não, Moura Brasil, que você compra na farmácia, não é esse colírio que o oculista deu para limpar e descansar os teus olhos, não, é colírio santo, para que você abra os teus olhos, não tenha uma visão do mundo, não tenha a visão de Geazi, que só olha as adversidades, tem a visão de Eliseu. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Maior é o nosso Deus do que o Espírito que quer operar nesse mundo. Maior é o amor de Deus do que a ira do diabo contra a sua vida. Maior deve ser a nossa santificação do que o envolvimento propriamente com esse mundo. Mas correndo, é preciso renovar a nossa visão. E sabe por quê? Jesus, o mestre, o dono, o eterno, o salvador, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o cordeiro pascual, o desejado das nações, aquele que Isaías disse, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele já sabia disso. E em Mateus, que é um evangelho escrito ao povo judeu e serve para nós nesses dias, Jesus diz no capítulo 6, versículo 22 e 23, sobre a visão. Jesus sabia dos problemas que viria e atingiria a visão do seu povo. Então, ele deu o colírio para os nossos olhos. Ele deu. Se você analisar esse capítulo que eu disse, você vai ver Jesus falando sobre os pecados do homem através da sua visão. E sabe por que isso? Porque o colírio para os nossos olhos que vem do céu é o igual exemplo que Deus quer que nós sejamos para o mundo. 2 exemplos a igreja foi dada, e foi o próprio Cristo que disse. Ele disse aí, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o sal da terra e a luz do mundo, o sal e a luz continua sendo sal até hoje, a luz continua sendo luz. Você pode misturar o sal com farinha, ele salga a farinha. Mistura com açúcar, ele salga o açúcar. O açúcar não adoça o sal, mas o sal salga o açúcar, sabia disso? O sal tempera a salada, o sal tempera o arroz, o feijão, o sal tempera até a carne de sol. Até a carne salgada que é o charque. O sal serve para tudo e cabe em qualquer lugar. Ah, pastor, mas eu sou rejeitado, eu sou odiado. Você viu o lugar que o saleiro ocupa na tua cozinha? É uma caixinha de plástico no canto e às vezes um vidrinho desse tamanhinho com uns furinhos na ponta, mas ele tem que estar aonde todo mundo vai se alimentar. O sal existe, meus irmãos, não é para aparecer. A alface é verdezinha, mas você joga o sal, ele some.
A beterraba é vermelha, você joga o sal, ele some. A cenoura é laranjada, você joga o sal, ele some. Mas quando põe na boca, sente o gosto do sal. E se faltar o sal, meu querido irmão, pode ser a melhor macarronada. Eu sou italiano, o irmão que está aqui comigo, Gerson Valenzuela, também é descendente de italiano. E nós amamos macarronada, mas faz uma macarronada sem sal. Faz um bife à parmegiana sem sal. Faz uma salada de muitas folhas sem sal. Fica insonsa, perde o sabor. Então o Senhor Jesus sabia, e nós devemos nos manter como sal. Não é para você ter lugar de destaque, está atrás de tapete vermelho, debaixo dos holofotes. Você precisa ser notado com discrição, mas também com santificação. Nós vivemos dias que as pessoas têm que olhar para você e dizer: Ele tem a resposta que eu preciso, Ele pode orar a Deus naquilo que eu necessito, Ele anda em conformidade com o que a palavra de Deus diz. E a luz, irmão, tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Eu lembro-me quando eu estava no exército e fomos fazer uma instrução de guerra, era chamada manobra militar, e eu era da infantaria. E o infante é aquele que vê os olhos do inimigo. O infante, ele vai de a pé, ele anda nas noites, ele anda na lama, ele anda na chuva, ele anda nos lugares áridos, enfim. Mas à noite, na instrução de guerra, eles diziam: nunca acendam um palito de fósforo, nunca acendam um isqueiro em batalha, porque uma pequena luz pode ser enxergada a quilômetros de distância. E eu me lembro que nós estávamos sentados num monte, lá no pico do Anhangaba, aqui no morro do Anhangaba. Já estávamos há quase 10 dias naquele acampamento, era teste de sobrevivência. E à noite, todo mundo fraco, além do breu da noite, a escuridão dos olhos pela fraqueza física, a mais de 1000 metros, alguém acendeu um fósforo para que a infantaria pudesse ver se enxergaria ou não. E mais de 1000 metros no escuro, nós pudemos enxergar e detectar onde estava o inimigo. Jesus foi claro, nesse caso, a igreja é inimiga do mundo, você sabia disso? Quando a igreja se tornar amiga do mundo, ela se tornou inimiga de Deus. E o inimigo sabe a distância, quando nós acendemos a luz, quando nós estamos acesos, o inimigo pode ver de longe. Em contrapartida, nós somos amigos de Deus. E Deus, quando olha lá de cima para a igreja, aqui nas trevas do mundo, Ele precisa ver a lâmpada acesa, Ele precisa ver o fogo aceso. Que fogo é esse, pastor? Lá no Velho Testamento, Deus acendeu o fogo sobre o altar. No Novo Testamento, Deus também acendeu as labaredas sobre a cabeça dos discípulos. Então, o Senhor quer que você volte a ser luz, que o mundo olhe e veja que você é luz desse mundo. E a luz pode ser vista de longe, e a luz tudo manifesta. Continuemos sendo sal da terra e luz do mundo, nesse mundo corrompido de pecado. Agora, Deus está falando da visão. A visão é tão importante, irmãos, tão importante, que a visão bíblica, você não precisa ter a visão humana para poder enxergar. Sabia disso? A visão que Deus quer que você tenha não depende de ter olhos azuis, verdes, castanhos, mel ou negros. Não depende. Não depende se você usa lente de contato, ou se você usa óculos, ou se você tem o globo ocular, ou se você não tem. Visão espiritual vai mais além do que ter 2 olhos no teu rosto. Isso é tão sério que Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu sem um dos teus olhos do que o teu corpo todo ser jogado no inferno. E por onde o pecado mais entra nos seres humanos? Pela visão. Lembra de Eva? Eu olhei e vi que o fruto era bom. Lembra de Acã? Eu olhei, cobicei, desejei, peguei e levei e tomei para dentro e coloquei dentro da minha tenda. Meus irmãos, nós precisamos ter visão. Eu lembro-me quando o pastor Pimentel, ainda em vida, ele contou do seu tio. Era um tio real do pastor, familiar, chamava Dedé.
E o Dedé, o tio Dedé do pastor José Pimentel de Carvalho, isso está gravado nas mensagens pregadas pelo pastor aqui em Curitiba. Ele era cego, ele não enxergava, mas um dia ele chamou todos os seus sobrinhos, todas as crianças, e disse: amanhã, a hora tal, eu vou embora deste mundo. E a criançada riu, chamaram os seus pais vieram, e o tio Dedé disse: amanhã, a hora tal, eu vou embora deste mundo. E perguntaram: mas como que o senhor sabe disso, tio Dedé? E ele disse: porque os anjos de Deus me apareceram. Mas ele era cego, ele não tinha vista, mas ele enxergou pela fé. Os anjos de Deus disse: avisa a tua família que amanhã, tal hora, você vai partir. E toda a família se reuniu, e sabe o que aconteceu? Exatamente na hora que ele disse, ele partiu desta vida, e antes de partir disse: os anjos de Deus estão chegando para me buscar. Ah, meus queridos irmãos, visão espiritual é mais do que enxergar bem, é mais do que ter um bom zoom no teu celular, é mais do que ter uma boa lente no teu óculos, é mais do que ter o olho de águia ou visão de águia, é enxergar as coisas que Deus quer mostrar e revelar para o seu povo e que muita gente não tem visto. Mas por que os olhos em Laodiceia? Eu te explico. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são a janela da alma. A prova disso tem até curso sobre isso. Marketing. As pessoas olham, desejam, se puderem ver, ou tocar ou apalpar. Você sabe qual é o mercado que mais cresce no mundo? O mercado pela internet. As pessoas olham pela internet. As pessoas o dia inteiro olhando foto no Instagram, foto no Facebook, mensagem no WhatsApp, vídeo no YouTube, estão presos pelos seus olhos. E o marketing desse mundo faz a pessoa amar este mundo. A propaganda do marketing faz a pessoa comprar o que ela não precisa, com o dinheiro que ela não tem, para impressionar pessoas que ela não conhece. Então, Jesus, sabendo disso, sabendo que o inimigo usaria essa teoria, a mesma usada com Adão e Eva, quando eles, com toda a autoridade, eles não conseguiram resistir à tentação de olhar para aquele fruto na árvore. Então, essa mesma estratégia que o inimigo usa, quando ele sabe que as pessoas olham o que não deveriam olhar, cobiçam o que estão vendo e focado, vidrado com os seus olhos. E Jesus está dizendo: pinga colírio nos teus olhos para que veja. Mas o evangelho não é marketing. O evangelho não é uma propaganda. Ou você acha que Deus não podia deixar gravado já na época todos os milagres de Jesus para você assistir no YouTube? Você acha que o Senhor não podia na época ter deixado um mecanismo para gravar ele andando sobre as ondas, ele curando o leproso, ressuscitando Lázaro de 4 dias? É claro que ele podia, mas ele deixou claro: a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o evangelho não é marketing, o evangelho não é propaganda, o evangelho não te induz pelo que você vê, o evangelho te convence através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E Laodiceia não entendeu isso, e queria as coisas deste mundo, queria estar rica de bens materiais que não se pode suster quando a vida se expira. Olha, aqui no mundo que nós vivemos hoje, na América, por exemplo, as pessoas querem coisas novas a todo instante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, fiquei alguns dias no Japão, e no Japão eles são como a América. Eles descartam coisas boas, coisas novas, porque viram outras, querem sempre novidade, sempre inovação, porque são influenciadas com coisas que eles veem. Isso não passa de uma mera ilusão. E sabe do que a humanidade sofre hoje? Quer que eu te diga? Solidão, carência de afetividade, vínculo de afetividade humana, porque você pega um celular, está todo mundo rico, todo mundo rindo, todo mundo alegre, todo mundo tem dinheiro,
postam fotos no iate, no jet ski, na motocicleta, na Ferrari, na Lamborghini, não é nem deles, mas estão postando e ostentando, e os outros olham aquelas fotos e ficam deprimidos, se sentem empobrecidos, sozinhos, porque a ilusão está tomando conta do coração do homem do século 21. Mas nós não precisamos de coisas novas. A igreja não precisa de coisas deste mundo. A igreja não precisa voltar ao passado para se sentir bem. A igreja precisa de coisas sustentáveis na palavra. O que a igreja precisa é o DNA dela. Poder no Senhor, poder da palavra, poder do Espírito, como quando Pedro foi preso, e Tiago também. Herodes mandou matar Tiago, e Pedro estava jurado que no outro dia ele perderia a sua vida, mas a Bíblia diz que Pedro vai dormir no cárcere, e a igreja da época, que era focada nas coisas de Deus, não se deteve no marketing da época, não se enganou com a propaganda enganosa de Herodes, não assustou com a notícia de que Tiago tinha morrido, mas se reuniu na casa da irmã Maria e foi orar. E quando eles oravam, diz a Bíblia que o Senhor mandou o anjo aonde Pedro estava, e o anjo foi aonde Pedro estava e acordou Pedro e disse: vamos sair daqui. E as portas foram se abrindo, e quando ele estava na rua, diz a Bíblia que Pedro achava que era uma visão ou um sonho, mas ele percebe que é verdade, quando o anjo se separa dele, e sabe onde ele vai? Na casa da irmã Maria. E ele chega na casa da irmã Maria, uma menina de nome Rode, vê ele batendo na porta, e o presidiário do Senhor agora está solto, livre, porque a igreja praticava o que a palavra do Senhor ensina. Quando nós olhamos a palavra de Deus, no Velho, no Novo Testamento, vemos os milagres de Deus realizados pelo poder do que se ouvia, pelo poder do que se dizia, não pelo poder do que se via. Viam-se os milagres, mas os milagres eram feitos porque homens acreditavam no que ouviam da parte de Deus. Isso é tão maravilhoso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o exemplo que nós precisamos, exemplos de crer, de focar naquilo que Deus nos falou que vai acontecer. Tirar os olhos da terra, meus irmãos, tirar os olhos da Globo, das notícias de governadores corruptos, de esquerda tendenciosa, de imprensa jornalística, de fake news para te desestabilizar. Por um lado, querem vender o sonho da ilusão de um mundo melhor. Por outro, querem te escravizar a tua mente, te aterrorizando e te deixando preso. Mas o Senhor nos ensinou, devemos orar em todo o tempo e estar olhando para cima. Meus queridos irmãos, façamos um check-up na nossa visão. Enquanto eu prego, eu gostaria que você fizesse uma introspectiva, que você olhasse para dentro de você e ver como você se encontra hoje e como você foi no passado. Não quero que você viva no passado, não quero fazer regressão, não quero usar técnicas de hipnose com sua vida e te mostrar que os dias passados foram melhor do que esses, porque a Bíblia diz: nunca diga que os dias passados foram melhores do que esse. Por quê, pastor? Porque hoje você está vivo, hoje você tem condição de ouvir a palavra, de crer na palavra, de servir a Jesus e ter uma vida transformada e anunciar a palavra de Deus. Mas perder a visão é um pecado inadmissível neste momento, que eu disse no começo, somos privilegiados de viver este tempo, era digital, era que nós temos acesso a todas as informações, podemos pregar a toda criatura pela internet, pelos meios das redes sociais, e as pessoas estão trancafiadas, presas na Netflix, na TV a cabo, presas em coisas desse mundo e deixando a tarefa da igreja, focado nesse mundo, porque perderam a visão. E quando se perde a visão, eu me lembro de um homem, o mais privilegiado do Velho Testamento no meu ponto de vista. Mais do que Moisés, pastor? No meu ponto de vista, mais.
mais do que Abraão, no meu ponto de vista, mais. Por quê? Porque ele era um homem que o próprio Espírito do Senhor se apoderava dele. Eu estou falando de um homem que tinha tanta força, que com uma queixada de jumento, ele matava 1000. Esse homem, Sansão, uma biografia linda, podia falar aqui dos seus grandes feitos, inclusive na sua morte, mas ele não obedeceu, ele foi traído pela sua visão, ele perdeu Nazireado, ele contou o seu segredo para Dalila, e sabe quando ele perdeu Nazireado? Quando ele viu, olhou um leão que ele já tinha matado, e tinha mel no leão, e Nazireu não podia tocar em cadáver, ele foi lá e tocou no leão, porque ele olhou, a sua visão lhe traiu, ele viu o mel no leão, e ele tocou e comeu, e o seu nazireado foi interrompido. Depois, ele com os olhos e o coração e a cabeça no colo de Dalila, ele conta os seus segredos, e ela lhe rapou as 7 tranças, e por muitas vezes ela tentava e ele se livrava, mas naquele dia, diz a Bíblia que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. E então, quando os filisteus lhe pegam, ele não tem mais força, lhe arrancaram os olhos. A primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar os olhos de Sansão, o campeão de Deus, o nazireu de Deus, o ungido de Deus, o filho de Manoá, prometido pelo Senhor para livrar o povo de Deus naquela época da escravidão. E o inimigo arrancou os seus olhos. E quando se perde a visão, meus queridos, quando se arranca uma visão espiritual, sabe o que acontece? O que está acontecendo hoje, qualquer igreja serve, qualquer mensagem serve, qualquer louvor serve, qualquer pregador serve, qualquer profecia serve. Olha, me desculpe, o que eu recebi de gente crente, preocupada, assustada, amedrontada por causa dessa tal profecia do dia 30. Como pode alguém que recebeu a palavra de Deus viver atormentado? E espere Jesus agora, nesse momento, mas trabalhe como se ele nunca viesse para ganhar almas para Jesus. Não deixe qualquer coisa te roubar a fé, te roubar a paz, te desestabilizar, te colocar medo, pânico, insegurança. Não recebemos o espírito de temor, ou o espírito de covardia para estarmos outra vez em temor. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Pai querido, ou Abba Pai. E quando qualquer coisa serve, nada também faz mal. Quando qualquer coisa serve e nada também faz mal, as pessoas cantam qualquer coisa, ouvem qualquer coisa, falam qualquer coisa e tem milhares de seguidores, milhares de fãs, milhares de pessoas que ficam ovacionando muitos hereges, muitos falsos profetas, muitos ídolos da música gospel não cantam para louvar a Deus, não oferecem sacrifício de louvor a Deus, são mensagens horizontais, do coração do homem para o outro homem, são coisas que os homens gostam de ouvir, massagem no ego, apoio na sua vida pecaminosa. O evangelho não é isso. O evangelho tem que te tirar a paz se você andar nas trevas. O evangelho tem que te atrair para a salvação em Cristo, renúncia do seu próprio eu e você viver uma vida de novidade. Quando nós olhamos sobre os olhos, além de Sansão, eu lembro-me do profeta messiânico de nome Isaías. Capítulo de número 6, se você lê 1, 2, 3, 4, você vê Isaías focado só nas situações e questionando os outros, condenando, apontando, julgando. Mas no capítulo 6, diz a Bíblia que no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever aquela visão dos serafins, dos querubins, do que eles clamavam, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele viu o seu pecado, ele foi iluminado pela luz de Deus, que transformou a sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus,
Nós vemos no capítulo 29, versículo 18, ele vai conhecer ao Senhor com os seus olhos abertos. Pode ler lá, não dá tempo de eu ler todos os versículos, mas leia depois Isaías 29, versículo de número 18, e leia também novamente a carta de João, escrita por João, endereçada por Jesus ao anjo da igreja de Laodiceia. Você vai ver que a maior vaidade da igreja de Laodiceia veio em virtude da sua cegueira. Sabe por que as pessoas estão vivendo no pecado hoje? Porque estão cegas da verdade, estão cegas da palavra, estão cegas do cenário que se aproxima do acontecimento. Mas o Senhor quer que pregamos, o Senhor quer que anunciamos, o Senhor quer que continuamos a dizer que Ele está à porta. Em Laodiceia, estou concluindo, Ele está do lado de fora batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Note que a igreja de Laodiceia estava tão cega que não detectou que o Senhor não estava entre eles do lado de dentro. Ela estava tão sem visão que ela não percebeu que o mestre amado já estava do lado de fora. E eu fico pensando hoje, queridos irmãos, precisamos ter Cristo reinando em nós, lado de dentro da nossa casa, lado de dentro do nosso trabalho, lado de dentro do conjunto que a gente canta, lado de dentro do ministério que a gente pertence, lado de dentro da igreja que a gente congrega, lado de dentro da nossa vida espiritual. O Senhor tem estado lá de fora em alguma área da sua vida? Você perdeu a fé em alguma área? A propina te corrompeu e lá Jesus fica do lado de fora? A fama te corrompeu e na igreja você se acha melhor do que propriamente o próprio Jesus Cristo? Ou quem sabe alguma coisa deste mundo te roubou de você enxergar que Ele cresça e que você, eu, todos diminuamos, mas que Ele permaneça do lado de dentro. E aí eu pergunto para você mesmo que está me ouvindo, qual a visão dos pregadores antes desta pandemia? Qual a visão dos cantores antes desta pandemia? Qual a visão de muitas igrejas e crentes antes dessa pandemia? Você viu o que estava virando a igreja? Verdadeiros shows, verdadeiros lugares. Essa semana que passou, perdemos um cantor muito famoso aqui no Brasil. Eu lamento a perca dele, e eu falo com pesar, mas para você ver ele cantar, e me desculpe se você vai se ofender, mas não pela minha franqueza, eu penso assim: para você poder ver ele cantar, você tinha que pagar um ingresso, e não era barato. Então qual era a visão? Pregadores que hoje atraem multidões para falar para casais e fazer mais rirem do que se consertarem na palavra de Deus. Se você não pagar um alto cachê na entrada, você não entra, e o povo vai lá e acha que Deus está lá. E os cultos das igrejas todas escurecidas, com luzes coloridas e holofote em cima de uma pessoa, como se fosse o centro da atenção, e nem tem lugar para Jesus participar desses cultos com C minúsculo e entre aspas, porque a personalidade humana é que tem que ser glorificada, reconhecida, enaltecida. Conheci cantores que não começavam a cantar enquanto todos que estavam no púlpito não descesse para ela, ou ele não ficar sozinho ali para dar o seu show, o seu espetáculo. E as mensagens de autoajuda, e as mensagens de homens sentados num banquinho, trabalhando no seu ego, dizendo mais frases de efeitos de autoajuda do que arrependa-se, converta-se e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. O Evangelho é poder de Deus. Se o Evangelho não transformar a sua vida, e se você não precisar abrir mão de nada pelo Evangelho, você está ouvindo um monte de ladainha, de história da carochinha, de verdadeiros astros que querem seguidores no Instagram para terem cachês da rede social. O Evangelho não deve atrair pessoas após ninguém, a não ser após Jesus Cristo, após o único e suficiente, capaz de salvar a humanidade inteira. Qual a visão de muitas igrejas antes disso tudo acontecer? Lugares lotados, assovios, gritaria, pula-pula, mensagens: você é o
cara, você é tal, porque você é o centro da atenção, porque tem uma benção para você, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. A mensagem do momento não é essa, meus irmãos. A mensagem do momento não é essa. A mensagem do momento é: quem adulterava não adultere mais, quem roubava não roube mais, quem bebia não beba mais, quem praticava torpeza não pratica mais, quem comete idolatria não pratique mais, converta-se ao Senhor. Mas o que é que o povo quer? O que é que a população quer? Basta você ver igrejas que pregam a palavra de Deus com as luzes acesas. Está em crise. Não, quem foi que disse? Porque estão lotadas lá no monte. Muitos são chamados, pouco escolhidos. É melhor estar no meio dos poucos, mas que são escolhidos, do que dos muitos que só são chamados. Não se confunda, não se impressione. Não deixe o diabo te cegar como fez com Laodiceia, que não enxergava um palmo do seu nariz. Enxergue que é melhor sozinho, salvo com Jesus, do que no meio de uma grande multidão arrastada por Satanás. E o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser inimigo de Deus e da igreja. Mas se alegre, porque Deus também não brinca de ser o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Então, quando eu falo sobre isso, eu fico pensando nas visões que os homens tiveram no passado. As visões, lembra dos 10 espias? E dos 2, eram 12, mas lembra dos 10 e dos 2? 10 focaram nos adversários, focaram nas dificuldades, esmoeceram a fé do povo, mas 2 focaram na promessa. Em que você está olhando? Você está olhando no quê? Para o Covid ou para as portas do arrebatamento? Você está olhando para a crise ou você está olhando para Cristo? Você está olhando para o pânico ou você está vivendo em paz no Senhor Jesus Cristo? Você está vivendo com Deus e para Deus ou você está vivendo com os homens e para você mesmo neste mundo? O Senhor admoestou Laodiceia. O Senhor lhe chamou a atenção e disse: pingue colírio nos olhos para que você veja. Nós hoje não estamos precisando de coisas deste mundo. Nós hoje não estamos precisando de coisas que nos prendam mais aqui. Nós precisamos de colírio nos olhos. Nós precisamos de unção na nossa vida. Nós precisamos de estar cheio do azeite do Espírito para qualquer momento. Quando perdemos a visão, sabe outra coisa que acontece? Ficamos medrosos, apáticos, inseguros. Não quero aqui, pelo amor de Deus, ofender ninguém que tem alguma doença psicossomática e que às vezes até precisa de um remédio para um momento. É normal do homem ficar deprimido, às vezes até ansioso, principalmente numa época dessa de quarentena. Mas viver uma vida inteira debaixo de psicotrópico porque tem medo de tudo. Quando se perde a visão, nos tornamos medrosos, nos tornamos covardes. Não conseguimos enxergar que o Senhor foi quem nos fez vitoriosos e vitoriosos. Mas se você se sente assim, no final dessa mensagem eu vou orar e Deus vai abrir os teus olhos para você ver que o Senhor te fez mais do que vencedor, que o Senhor Jesus morreu para te salvar, que você pode sentir paz no meio da guerra, segurança no meio das adversidades e que Deus está contigo e você não está sozinho. Para me concluir, Deus quer, com certeza, meu querido irmão, que neste momento que estamos vivendo, você enxergue pelo menos 5 coisas importantes. Primeiro, Deus quer que você enxergue que o dia do Senhor está próximo, que a volta de Jesus dar-se-á a qualquer momento. Deus quer que você enxergue que a cada 2000 anos algo de grande aconteceu, estamos em 2021, até agora não aconteceu nada. Mas faça a conta comigo, Jesus ficou 1 dia, 2 dias no sepulcro, no terceiro ele ressuscitou. A cada 2000 anos aconteceu algo, mas nós estamos no terceiro e ainda não aconteceu. O Senhor Jesus disse que depois que Israel se tornasse uma nação, não passaria essa geração sem que tudo acontecesse. Israel se tornou nação em 1948, hoje ela já tem 73 anos e a vida de um homem de 70 a 80 passou disso, são canseiras e enfado. Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo aconteça. O Senhor foi quem disse que presto venho,
Ele está próximo a qualquer momento. Deus quer que você enxergue. Deus quer que você enxergue que o dia do Senhor está próximo e pode acontecer a qualquer coisa. Segunda coisa, Deus quer que você enxergue que as coisas não estão boas. Pastor, estou vendendo muito pela internet, estou vendendo muito pelo Instagram, estou ganhando dinheiro mesmo na crise. Não se engane, isso não te deixa rico. Comprei um carro novo, uma casa nova, isso não te faz ser rico. Eu estou com dinheiro guardado no banco, isso não te faz rico. Se a sua riqueza são somente bens materiais deste mundo, você é o mais pobre de todos que eu estou pregando aqui essa noite. O Senhor quer que você veja que as coisas não estão boas, e que você veja dentro da sua vida, depois você veja do lado de fora, como está a sua vida interior. Que nota você dá para a sua espiritualidade? Que nota você dá para você mesmo, como você tem servido a Deus na última década, nos últimos 5 anos, no último biênio e no último ano, esse agora da pandemia? Que nota você dá para a maneira que você tem vivido na presença de Deus? Olhe para dentro de si e depois olha o cenário mundial. As coisas não estão boas, querido. As coisas não estão boas. As coisas não vão melhorar. Daqui para frente pode ter alguma melhora, mas o que se aproxima é um cenário, sim, de início do fim. E sem te desesperar, não sou pregador de pânico, mas sou pregador também das últimas coisas. Os campos estão brancos e o Senhor quer que você veja, está na hora da colheita. Terceira coisa, conheça verdadeiramente que as riquezas de Deus na vida não é só na tua, mas é também nos teus irmãos. As riquezas que Deus tem para você, a sua casa, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, implica em paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. Implica em presença do Espírito de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Essas são as riquezas, abundância da palavra de Deus, abundância do poder de Deus na sua vida. Pode faltar o alimento na despensa, mas a presença de Deus vai estar junto com você. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, Deus quer que você veja como Caleb e Josué viram, que quando todos duvidaram, eles enxergaram a possibilidade de conquistarem a terra prometida e de serem vitoriosos. Eu vou fechar a Bíblia aqui, porque eu tenho certeza que tem crente que já está nesse momento vendo a possibilidade de viver uma vida de renovação espiritual. Eu sei que nesse momento já tem crente vendo possibilidade de ser renovado pelo Espírito Santo. Eu sei que nesse momento tem crente vendo a possibilidade de realmente ser arrebatado desse mundo. Pastor, mas eu fiz um check-up, minha vida não está boa. Veja a possibilidade, não vem de você, ela vem do Senhor. A palavra de Deus afirma que a salvação não vem de mim, não vem de você, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ela vem do Senhor Jesus e ela está aí bem do seu lado. E se tu quiseres nesse momento, nessa hora, nessa oração, entregue sua vida a Jesus, ou volte para Jesus, faça a confissão dos seus pecados, peça perdão a Ele, aceite-o como Salvador e Senhor da sua vida. E se tu és um pródigo, volte para a casa do Pai. Se és uma dracma perdida, deixe que a luz acesa da casa te encontre. Se és uma ovelha perdida, o pastor vai ao teu encontro nesta hora e te carrega no colo. Quando Laodiceia entender isso, e o Senhor batendo a porta abrir, ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. E para encerrar ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, Deus te proteja
e que o Senhor fale com você, mais do que as palavras que eu verbalizei, mais do que os exemplos que eu dei, mas que o Espírito te visite e que você tenha um encontro verdadeiro e a tua botija comece a se encher e a sua lâmpada permaneça acesa, e se estivesse apagada, seja acendida essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos para mais um louvor, e logo após esse louvor, eu volto orando por você e pela sua casa. Chame a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, chame os seus avós, chame a família. Eu quero orar pela sua vida, e nessa oração, vamos pedir que o Senhor unja os nossos olhos com colírio santo, para que vejamos a glória de Deus na nossa vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá Covid, não haverá mais nada. Lá nós estaremos cantando num lindo coral, andando em ruas de ouro, andando na cidade santa. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
estamos confiantes nessa promessa, que ali não haverá dor nem pranto, somente alegria. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações. Eu sei que muitas pessoas estão olhando que a nossa redenção está próxima. Eu sei que muitos estão tirando os olhos deste mundo enganador, mundo de fantasia, mundo de coisas ilusórias, de ilusão, de marketing, e estão olhando para Ti e vendo que o tempo da partida da Tua igreja se aproxima. Senhor, enche os corações agora de certeza, de convicção, tira toda acusação do diabo, todo medo humano, toda insegurança da mente, toda consciência pesada. Se alguém errou, se alguém pecou e está orando agora, e essa pessoa agora faz confissão dos seus pecados, dizendo: Deus, eu pequei, eu errei contra Ti, como filho pródigo, não sou digno de ser chamado Teu filho. Se alguém está orando assim agora, eu sei que o Senhor está indo ao encontro, lhe abraçando e lhe purificando. Lava no Teu sangue, purifica os seus pecados, renove a sua fé, fortaleça o seu coração, a sua espiritualidade. Entra na casa dessa pessoa, ceia com ela, faz ela ceiar contigo, que nesta noite ela tenha visão, que o Senhor lhe dê sonho, que o Senhor use alguém para falar com ela em mensagens proféticas, mas que esta palavra, Senhor, permaneça viva no coração desta pessoa e desta família. Perdoa os pecados, lava no Teu sangue, escreve o nome no livro da vida. E se Tu vieres, Senhor, ou se chamares algum de nós, que todos possamos estar preparados, não pelos méritos humanos, porque nós não os temos, não pelas obras que fazemos, porque só fazemos o que nos é mandado, mas por Tua graça, pelo Teu Filho Jesus, pelo sacrifício perfeito, pelo sangue derramado, pela intercessão do sumo sacerdote eterno, é que nós nos rendemos a Ti e Te damos graças. Aceita a nossa oração e responda-nos. Se alguém estiver enfermo, também cura, Senhor. Mostra o Teu poder para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, amigos, compartilhe essa live e eu encerro este culto dizendo a todos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, hoje e sempre. Todos dizemos juntos, amém.